O Dia Internacional da Mulher foi instituído pela ONU em 1975. Ao longo dos anos, foi ganhando novos significados, mas sempre com o objetivo de lutar pelo direito da mulher. Cada geração viveu essa luta de uma forma diferente, mas contam as suas experiências. Eu nasci em 1960 e na época, a mulher não fazia muitas coisas, não. Estou me lembrando aqui, a memória vem, mulheres na época, mulheres desquitadas, na época o termo era esse. Elas não tinham acesso, elas não tinham convívio social, não podiam, elas eram cerceadas mesmo. Então foram vários desafios ao longo da vida que foram enfrentados. Eu digo que a minha sorte é que a minha mãe era uma pessoa totalmente mente aberta, não tinha nenhum preconceito, e ela criou as filhas. Nós éramos em 9, tinham 4 mulheres e 5 homens. Ela criou as filhas para o enfrentamento do mundo, para trabalhar fora, para estudar, para ter uma formação. Antigamente a mulher, ela estudava, ela tinha que estudar, fazer magistério, na época chamava normal, porque o papel da mulher era de ser professora, era de ser as cuidadoras. Hoje você ainda vê muito isso. Se observar na área da educação, predominantemente são mulheres, porque é o cuidar. Na área da saúde, predominantemente mulheres, porque é o cuidar. Então, destinou-se à mulher esse papel de cuidadora e ao homem do mandatário. Nós tinha também a questão no meio empresarial. As mulheres, elas eram chamadas secretárias executivas. Na verdade, elas faziam todos os trabalhos, Só que elas não tinham aquele cargo do empresário, Elas secretariavam eles. Então, hoje não, hoje nem tem mais essa função. Hoje a mulher pode ser médica, hoje a mulher pode ser o que ela quiser. Após a geração X, nós temos a geração Y, mais conhecido como Millennials. Nascidos entre 1981 e 1996, eles formam grande parte da força de trabalho no país. Cresceram com alguns desafios diferentes, mas a luta das mulheres permanece, só que com algumas modificações. Falando então do meu ponto de vista, do meu lugar de fala, enquanto uma mulher branca, hétero, que vive numa cidade do interior de Minas, o que eu percebo? Que, por exemplo, na minha família, em que as mulheres, a maior parte das vezes, não tinham tido um estudo formal, uma profissão, etc., a minha geração foi incentivada a ter isso, até para que ela tivesse mais autonomia e mais segurança. Por quê? Quando eu tenho o poder de ter dinheiro, eu posso fazer escolhas, eu tenho mais escolhas, inclusive de permanecer ou não num casamento que não me favorece, por exemplo. Então, essas meninas, que um dia foram meninas dessa minha geração, neste lugar que eu estou falando, por exemplo, na minha família, este universo foi aberto para elas. Então, ir estudar e ter uma profissão era o padrão. A gente deveria fazer isso. E quando eu cheguei à universidade, lá no começo dos anos 2000, já tinham outras mulheres, como alunas, como professoras, em cargo de gestão. Então, essas outras mulheres abriram esse caminho. Então, eu entendo que a minha geração pegou muita coisa pronta. E a gente precisa, claro, agradecer muito a essas outras pessoas que vieram antes de nós e nos deram a oportunidade de ter mais autonomia hoje. As jovens que nasceram a partir de 1997 são da geração Z. Por mais que possuam mais oportunidades, notam os desafios. Eu acredito que a minha geração, eu nasci em 2001, tenha muitos privilégios que antigamente as pessoas não tinham. Então, eu vejo, por exemplo, a minha avó foi uma mulher que precisou fugir da casa dos pais dela para conseguir casar com o homem que ela amava. E mesmo assim, ela teve várias dificuldades ali nesse processo, enfrentou muita coisa sozinha. E eu percebo que hoje a gente não tem essa obrigação de ter o casamento para ser realizada. Eu acredito que as mães de hoje
por terem que lutar muito, enfrentar diversas situações, estão vindo mais fortes nessa criação das crianças. Então eu vejo que as meninas já estão começando a se entender, a gostar de si mesmas, a não ter tanta crise de autoestima, a fugir um pouco dos padrões de beleza. Eu mesmo, como uma mulher negra, não tive nenhuma referência na minha infância. E hoje eu vejo minhas primas que têm personagens da Disney, que são princesas negras. Então está sendo gerada essa construção de você é bonita, você é suficiente. E a partir disso, acredito que as meninas do futuro tenham mais oportunidades. Mas depende da gente construir, né, esse futuro para elas e reforçar o tempo todo que a gente é capaz de estar onde a gente quiser. Hoje, em 2024, a opinião dessas mulheres é que ainda há o que melhorar nessa luta. A mulher precisa se esforçar muito para obter determinados, para alçar, né, concluir objetivos. O homem não. Então, às vezes, a gente falava a mesma coisa assim 10 vezes. E chega o homem e fala uma vez e ele é ouvido. Então, essa questão é muito estrutural, é muito cultural. Vai demorar muito para a gente interromper com esse ciclo e perceber de verdade que somos iguais, que podemos fazer as mesmas coisas, que podemos ocupar os mesmos espaços e temos que ser respeitados. Algumas coisas não mudaram. Eu tenho uma filha, que hoje tem 7 anos. E, embora para ela é muito normal e comum ver uma mãe que trabalha, ver uma mãe independente, ainda assim o mundo vai ser mais restrito para ela, assim como é para mim. Porque, por exemplo, ela não pode efetivamente fazer tudo. E não pode fazer tudo porque eu vejo que ela é uma mulher. Porque o mundo é mais perigoso para ela. E a gente não pode deixar de pontuar isso. Por exemplo, para uma mulher, vamos pensar, se ela estuda à noite, ela tem mais medo de voltar para casa. E muitas vezes isso a impede de estudar mais. Por quê? Porque ela corre um risco, e é um risco real, sim, de que aconteça alguma coisa muito ruim com ela. E esse medo, provavelmente, ele está em todas nós e muito naturalizado. Então, quando vai passar por uma rua, não passa em determinado lugar porque está escuro e a gente faz isso muito automaticamente, a gente muitas vezes não coloca isso na conta do nosso sexo, porque a gente não faz isso porque nós somos mulheres. Então, embora a gente tenha tido muitos avanços e que é muito bom, e a gente tem que, de novo, comemorar e agradecer as que vieram antes de nós, há muito a que ser feito para que a gente tenha segurança. São passos bem devagar para a gente conseguir ter igualdade no mercado de trabalho, igualdade nos estudos. Eu vejo, por exemplo, na minha faculdade que várias situações ali você tem que se validar o tempo todo. Então eu percebo que muita coisa mudou, mas que a gente ainda está caminhando para uma emancipação maior, mas ainda está bem difícil estar inserida nesses espaços e dentro de casa também. Muitas vezes tem aquela questão de que a mulher tem que ficar responsável por todo o cuidado da casa, sendo que a responsabilidade de todos limpar a casa, lavar uma louça, arrumar a cama. E às vezes eu percebo essa sobrecarga feminina de ter sempre que dar conta de várias funções ao mesmo tempo e no final ser chamada de guerreira. Mas uma amiga minha fala que a gente não é guerreira, a gente só é sobrecarregada. Inara Angra para o Plantão 47.